gente, eu sou a Lara, eu tô só fora da rabiola porque eu tô gravando o começo no fim do vídeo. Acabei de terminar aqui a oncinha, que é a oncinha Pingo. Olha, gente, que coisinha mais fofa desse mundo. Com efeito aqui de aquarela no rabinho. Essa é a nossa primeira peça da turminha da fauna brasileira, escolhida por vocês. Deixa eu esconder aqui a mancha de tinta que o marido deixou. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, se chama larissa.brandini, vou deixar aqui embaixo. E a gente acaba conversando, decidindo temas, que é o que aconteceu no caso dessa oncinha aqui que eu tô apaixonada. Sobre o molde e a lista de material. Aqui embaixo vai estar na descrição a lista de material e como adquirir o molde. Atualmente o molde está sendo disponível lá no Telegram, o link para entrar lá está aqui embaixo, mas caso não tenha Telegram e não queira fazer, me manda um e-mail que eu te envio. Mas olha na descrição, porque se um dia eu mudar a forma de entrega do molde, é na descrição que vai estar escrito. No vídeo, a minha agulha grande, ao invés de ser agulha de boneca, é uma agulha de tapeceiro, eu acho. Ela é grande, mas não passa pelos botões. Então eu tô ensinando qual foi a gambiarra que eu fiz para conseguir fazer a peça mesmo assim, para caso o seu caso seja o mesmo que o meu, da sua agulha não tá entrando no botão, você conseguir fazer do mesmo jeito. Mas acredite, nem essa parte da pintura é tão difícil assim. Então bora, vamos na paz, com calma, que a gente consegue fazer essa oncinha até o fim. Primeira coisa é riscar o molde. Eu vou riscar aqui nessa parte do feltro que tem mais furinhos. Feito isso, eu vou pegar os recortes e vou levar para passar no ferro de passar, normal. Eu só tenho que tomar o cuidado de não estar muito quente para quando eu encostar no feltro isso derreter, então testa no retalho antes. E aí, passando ele, eu vou tirar toda a marca que a caneta fantasminha deixou, ela vai sumir. Eu vou pegar essas três partes e vocês vão ver lá no molde que ele tem uma marcação. Isso é para ajudar na hora de posicionar o feltro da cabeça. Então eu vou pegar aqui no lado avesso, posicionar de novo o meu molde e vou fazer um risquinho só aqui onde está essa marcação do molde. Vou fazer um risquinho aqui e um risquinho aqui. Faço isso pro outro lado. Vamos começar aqui pela costura do bracinho, que é o mais fácil. Eu vou pegar aqui as duas partes, colocar frente com frente. Eu vou deixar o avesso para fora para fazer a costura aqui e depois desvirar a peça. Então eu vou posicionar, alfinetar. Peguei a linha de costura amarelo claro, dobrei no meio e passei aqui uma vez pela agulha, já dobrada ao meio, formando então essa argolinha. Eu vou começar a costura aqui, vou fazer a volta. Quando chegar aqui eu vou parar para desvirar a peça e fazer o fechamento. Então eu estou usando ponto caseado. Para fazer o ponto caseado vou colocar aqui a agulha, passar ela por essa argola que eu formei, dando duas voltas, para prender bem no lugar. Feito isso eu vou passar a agulha no feltro de novo e voltar pela argola, a nova argola que se formou aqui em cima. Então, esse é o ponto caseado. Posso fazer assim também, ó, segurando a linha aqui atrás, que aí ele já sai direto nessa argola, ao invés de ter que ficar voltando com a agulha. Vou ensinar como eu faço quando tá acabando a linha. Eu vou passar aqui duas vezes pela argola. Puxo bem. Eu gosto de passar de novo a agulha agora, só pegando aqui o vãozinho do caseado, ó. Tá? Tô passando por baixo aqui, por baixo da linha do caseado. Eu gosto de passar e dar mais um nó duplo. Isso quando eu tô fazendo desse jeito aqui que eu vou desvirar depois, tá? Porque acaba criando um nó alto, só que como vai estar por dentro, ninguém vai ver. E pra não deixar esse fio solto, eu só dou uma enrolada aqui em dois chapeuzinhos aqui do ponto caseado. E para recomeçar a próxima agulha, eu vou passar aqui no mesmo buraquinho do último ponto, fazer aquele nó duplo na argola e continuar. Chegando aqui, como é que eu gosto de fazer antes de desvirar a peça? Eu vou dar um último ponto com nó duplo.
Eu deixei a linha aqui, peguei um lápis, eu vou fazer assim para dar uma soltada nesse feltro. E com a ajuda do lápis eu vou desvirar essa peça. Eu vou fazer assim por dentro para pôr a costura no lugar, para ela não ficar assim antes de fazer o enchimento. Vou pôr de volta na agulha. Essa linha que tá lá de dentro, a gente vai passar aqui pelo ponto do caseado, o último que a gente fez, para deixar ela para fora, preparada já para quando a gente for fechar essa parte. E vou fazer o enchimento dessa peça. Eu vou pegar aqui tufinhos pequenos da fibra e vou levando aqui aos poucos, tufinho por tufinho, lá para a peça. Então, primeiro eu vou pondo lá no fundo. E conforme for enchendo o fundo, eu vou subindo. Se quiser, você pode usar o próprio lápis para te ajudar. Ou às vezes eu uso aqui a própria tesoura. Se você vê que tem alguma borda que não tá enchendo direito, vai lá com a ponta da tesoura e leve esse enchimento. E eu vou enchendo até quando? Até ficar, ó, firminho, tá? Mas não chegou a deformar a peça, porque se você colocar muito enchimento, ele deforma de um jeito assim, meio estranho, digamos, né? Agora que eu cheguei com o enchimento aqui, eu vou parar para começar a fazer a costura do fechamento. Vou colocar meu dedo aqui e apertar um pouquinho, só para deitar o feltro e me ajudar a fazer o ponto. E vou costurar no ponto invisível. Então, eu vou passar esse primeiro aqui pelo buraquinho, por cima do ponto caseado. Não vou fazer um ponto muito distante, eu não vou sair muito lá na frente, para evitar que fique enrugado na hora que a gente puxar. Para ir para o outro lado, eu vou trazer aqui a agulha, marcar para que isso aqui saia bem retinho. Quanto mais reto sair, melhor vai ficar o acabamento do ponto invisível. Deixei só esse pedacinho aqui para terminar o enchimento. Antes de puxar a linha, eu vou dar uma afundada aqui no feltro, para não ficar com a borda dele para fora. E vou puxar. Vai ficar assim. Vou trazer aqui para trás a agulha, segurar com o meu dedo aqui a linha. E vou fazer o final desse enchimento. Eu coloquei o enchimento até que fique firminho, mas eu deixei esse lado mais achatadinho do que a gente fez aqui com a mãozinha. Então, perceba que a mãozinha terminou bem redondinha. E aqui eu deixei ele afinando, para que não fique um ombro muito largo, mas mesmo assim, ó, tá firminho, tá? Agora eu vou pegar a agulha, puxar aqui de novo, caso tenha aberto um pouquinho os pontos. E vou continuar fazendo minha costura até o final. O último ponto eu gosto de fazer saindo aqui junto com o caseado anterior. Eu vou passar a agulha aqui em cima do ponto caseado e vou dar um nó duplo. Vou puxar pra cá. Vou ver pra que lado o nó saiu, né? Ele ficou pra esse lado aqui que eu puxei. Passo a agulha pelo buraquinho. Sai em qualquer lugar. E aí, na hora que eu puxar, esse nozinho entra. Quando for fazer o outro bracinho, deixa o que você fizer primeiro perto, para ir vendo se o tamanho tá igual, se não tá ficando um muito gordo, o outro mais fininho, para deixar o enchimento igual e não dar diferença depois na peça, tá? Quanto mais parecido, melhor. E agora para bordar o detalhe da mãozinha, eu coloquei aqui de novo a linha dobrada ao meio, um pedaço razoavelmente grande. Vou pegar ela aqui por trás, passar aqui mais ou menos na altura onde seria o pulso da oncinha, passar lá na frente. Passei, vou fazer uma linhazinha aqui pequenininha, volto com a agulha lá atrás, na mesma direção, retinho aqui, passo pela argola, vou puxar aqui, ó, na direção do ponto onde estava a argola, que aí esconde ela, volto por esse mesmo buraquinho, para onde estava a argola, saio aqui, um pouquinho mais para frente, eu vou fazer esse desenho aqui, ó.
tá? Então, saí com a agulha ali na frente, volto por esse buraquinho. Aqui agora, já aproveitando para fazer a marca da unha, então eu vou sair com a agulha mais pra frente. Aperto com o dedo, puxo para deixar vincado. Já aproveito segurando, puxo aqui para vincar a unha. Seguro com o dedo, saio lá do outro lado, puxo, venho aqui marcando a próxima unha. E perceba que eu deixei tortinho aqui, né? Assim, a unha ela não tá reta. Tá? O centro aqui tá mais próximo do que a parte de cima, tá? Vou sair aqui, ó, na mesma direção. Agora, entrar com a agulha na mesma direção. Eu vou sair na parte de trás, no mesmo buraquinho da unha que eu fiz primeiro. Por quê? Para aproveitar aquela marcação para o meu arremate. Para fazer o arremate, eu vou passar a agulha por baixo da linha, assim. Nó duplo. Tô aqui segurando. Puxo. E aí formou um nozinho. Vou passar a agulha aqui no buraquinho da pata. E sair em qualquer lugar. Quando eu puxar o nozinho, entra. Acho que é mais difícil explicar do que fazer mesmo, acreditem. Essa mãozinha aqui vai estar nessa posição, né, do boneco. O Vzinho eu fiz com a parte fechada pra cá, então ela vai ser a mão esquerda, olhando o bichinho de frente. Essa aqui vai ser a mão direita, então a boquinha aqui desse Vzinho vai ser assim, tá? Eu vou fazer de novo mostrando passo a passo, sem falar nada, que acho que fica mais fácil de entender. Segurei aqui com o dedo para não voltar enquanto eu dar o nó. Reserva as patinhas e a gente vai começar a fazer a orelha. Também com um fio de costura dobrada ao meio, eu vou colocar frente com frente, deixando o avesso para fora. E vou começar a fazer o caseado aqui dessa parte mais reta. Vou fazer até chegar aqui, mais ou menos. Feito isso, eu vou desvirar. Pronto, costurei, forcei aqui com o dedo colocando a costura de volta no lugar. E essa partinha que ficou aberta, eu gosto de costurar no ponto invisível, porque isso vai me facilitar depois na hora de costurar a orelha na cabeça. Afunda antes de puxar. Pronto. Ele vai facilitar porque vai deixar tudo aqui na mesma direção, né? Ao invés de deixar saltado, como estava antes, que nem tá aqui. Reserva a orelhinha.
Pro rabo, vou colocar também frente com frente, alfinetar. E também aqui com a linha dobrada ao meio, eu vou costurar com ponto caseado todo o contorno do rabo, deixando só essa parte aqui aberta pra gente desvirar a peça. E agora para desvirar, só soltar o feltro. Vou usar a tesoura com a ponta para me ajudar a fazer o começo aqui, né, do desvirar. Depois que eu começar, eu troco por um lápis, que por ele ser reto, ele consegue chegar até o fim. Desvirar e lembrar de passar a tesoura por dentro para trazer toda a costura de volta. Vou trazer de novo essa linha de dentro aqui para fora, que nem a gente fez das outras vezes. E agora a gente vai fazer o enchimento do rabinho, só que para essa peça, para que na hora que a onça fique sentadinha, o rabinho se mexa, a gente não vai colocar muito enchimento. Então eu vou colocar aqui tufinho, bem levinho. Ó, enchi até aqui, tá com enchimento, mas perceba que tá molinho, que aí quando ela sentar, o rabinho vai dobrar com facilidade. Não esquece de preencher aqui a pontinha, tá? Terminei de colocar o enchimento e para fechar vou fazer com ponto invisível. Agora a gente vai passar pro pé. Eu vou pegar aqui a parte de baixo do pé, com a parte do avesso para cima, e vou dobrar no meio, nesse sentido. Ver se tá certinho. E com a caneta fantasminha eu vou fazer um risco aqui em cima. E um aqui embaixo. Antes de fazer a costura, abre e dá uma olhada se tá no meio mesmo, se não ficou assim, né, por exemplo. Então agora eu vou pegar, são 3 partes no amarelo, essa aqui que a gente marcou, eu vou pegar uma das laterais do pé, pegar esse triângulo, então tá aqui, ó, os 2 avessos pra cima, e vou juntar. Eu vou alfinetar essa parte aqui pela parte de cima do pezinho, é nessa parte mais pontudinha aqui que a gente vai costurar ele. Vocês vão ver que aqui, ó, ele não vai casar certinho a curva, é de propósito, tá? É o desenho da peça. Com a mão você vai direcionar isso, essa parte aqui em triângulo, para juntar com essa curvinha aqui. Ele vai ser direcionado com a mão. Agora não casou de novo. É de propósito, é para você levar com a mão, para ele ficar com uma curva bem sutil aqui na peça final. Fica assim. E também com o fio dobrado ao meio, vai ser sempre o fio dobrado ao meio. Eu vou começar a fazer o caseado dessa peça. Eu vou aos poucos tirando os alfinetes. Então, por exemplo, esse aqui eu já aprendi, não preciso. E com o dedo, ó, percebe que de perto tá um pouquinho diferente. Com o dedo eu vou levar o feltro no lugar certinho e costuro isso aqui até chegar no próximo alfinete. Aqui, ó, mais uma vez, um pouquinho a diferença. Trago aqui com o dedo. Continuo. Chegando aqui no final, antes de arrematar, eu vou juntar o outro pé. Vou usar de referência essa parte aqui de baixo para posicionar. E vou continuar a costura aqui juntando os 2 pés. Só um dedinho aqui, ó, de costura. Arremato, ficou assim. Agora eu vou posicionar esse outro lado aqui com o alfinete. Primeiro marco aqui embaixo a ponta. Agora eu vou marcar aqui a parte de cima, que acaba sendo mais fácil porque já tá costurada. E agora eu só acerto aqui o meio. Vou fazer a costura desse lado agora. Chegando aqui no final, o último ponto eu vou dar aqui trazendo um pouco mais pro meio a agulha.
E arremato aqui, ó, prendendo com o primeiro ponto que vem ali da união dessas duas partes. Arremato. Dou uma puxadinha aqui antes pra juntar de leve. Agora a gente vai costurar aqui esse outro lado, deixa aqui mais ou menos o espaço de um pouco mais de 2 dedos e começa a fazer a costura daqui. Feito isso, deixei a linha aqui, eu vou juntar as duas pontas desse lado, deixar aqui retinho e com a caneta fantasminha eu vou marcar também pelo lado de dentro, que depois vai ficar pra fora, né? Assim, eu vou pegar agora o pezinho que a gente tinha marcado, a parte menor. Eu vou virar e juntar o risquinho da parte menor com essa costura aqui, direcionar eles. Vou dar um ponto aqui. Tô passando a agulha aqui pelo meio do feltro mesmo. Ele vai travar aqui na costura. Dei um nó duplo só pra deixar travado. Aí agora eu junto esses 2 pontinhos e vou alfinetar esse lado do pé aqui. Abre. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ajustando aqui com o dedo, costurando, tirando o alfinete. Agora que eu costurei aqui até a metade, até onde estava o risquinho, eu vou fazer o mesmo pro outro lado. Pronto, agora eu vou desvirar, trazer aqui a costura de volta pro lugar. Vou começar o enchimento por aqui, vou deixar esse aqui perto para eu ir olhando e deixando o mesmo tamanho, certinho. Para não ficar com bolotas aparecendo aqui na base, ó, tá bem lisinha. Eu vou ir colocando o enchimento em tufos pequenos e ajustando o primeiro pé, colocando aqui ao redor. Eu vou fazendo isso e subindo o enchimento, colocando de baixo aqui pra cima aos poucos, preenchendo tudo. Perceba que ele vai ficar aqui um pouquinho mais alto. Não pode esquecer de trazer o enchimento aqui pra parte de cima também, tá? Pra ir dando o formato aqui arredondado. Como tá chegando perto da hora da costura, eu já vou travar a linha aqui pra gente fechar. Eu vou usar aqui o último ponto caseado de referência, quer dizer, no mesmo buraquinho dele, eu vou deixar a minha linha por cima dele. Pra finalizar, também vou fazer com ponto invisível, começando aqui, passando pelo buraquinho que a gente deixou ao passar pra prender a agulha. Ah, lembrando que diferente do que a gente fez no braço, de deixar aqui mais fininho, no caso do pé, não, eu vou deixar ele redondinho mesmo. E esqueci de avisar para tomar o cuidado de não passar agulha assim muito na parte aqui, querendo arrancar o feltro, desfiar. Afunda a agulha e sai com ela. Ah, e lembra de tomar o cuidado de trazer o enchimento aqui, ó, também, tá? Aqui, ó. Terminei, fiz o arremate, lembrando que é só pegar uma agulha um pouquinho mais grossa, cuidado para não ser muito grossa, porque fica a marca do furinho no feltro, se for muito grossa. Vou pegar aqui, só para trazer essa parte de volta, que afundou quando eu puxei a linha. E pronto. Vou apertar aqui, ó, para a parte que estava esticada voltar pro lugar. Então tá aqui os 2 pezinhos. Perceba que o tamanho ficou bem parecido aqui um com o outro, a quantidade de enchimento, né, de cada um deles. E vou reservar. Antes de continuar aqui com a parte amarela, eu vou costurar o narizinho. Só que o nariz eu não vou virar do avesso, então eu vou deixar já com o lado certo pra fora. Coloquei aqui um fio, dei um nozinho na ponta e vou fazer o ponto caseado. Como eu não vou virar, eu vou deixar o nozinho pra dentro. Vou dar um nó duplo, passando 2 voltas aqui na argola e só continuar o ponto caseado.
E antes de fechar, eu vou colocar um pouco de enchimento, igual a gente fez com o rabinho. Eu não vou colocar muito enchimento pra ficar duro o nariz. Eu vou colocar um pouquinho só pra não ficar achatado, pra dar um pouquinho de relevo. E nesse caso em que a costura vai ficar pra fora, pra fazer o arremate, eu vou passar a agulha aqui por baixo do ponto caseado, o primeiro que a gente fez. Vou puxar para colocar esse ponto caseado no lugar. E depois que eu puxei, eu vou fazer outro ponto caseado aqui em cima desse que a gente fez. E para arrematar, eu vou passar a agulha aqui no meio, entre os feltros, e sair com ela em qualquer lugar. Então vai ficar assim o narizinho. Repara que não tá muito cheio, só um pouquinho. Vou reservar ele também. Agora a cabeça ela é composta por essas 3 partes. Primeiro eu vou pegar essa tira, vou dobrar aqui, deixando o avesso para fora de novo, e vou fazer a costura dessa parte. Costurei, vai ficar assim. E agora a gente vai posicionar em um dos lados da cabeça. Eu vou primeiro pegar esse aqui. Nesse risco aqui de baixo é onde a gente vai alinhar com a costura. Então, eu vou posicionar aqui o risco com a costura. E esse outro risco com esse. Isso é só para facilitar a posição, tá? Lembra, como é uma peça bem arredondadinha, eu tenho que dar uma puxada aqui para trás, ó, nessa parte, tá? Para fazer o contorno. Se estiver tendo dificuldade, talvez seja por isso. E assim como a gente fez no pé, a gente vai ajustando os pequenos detalhes com o dedo na hora de costurar, para fazer aqui a curva certinha da cabeça. Principalmente nessa parte aqui do nariz, que ela tem uma curvinha assim, um pouco mais fechada, aqui. Pronto. Eu vou fechar toda essa parte com ponto caseado. Com a costura pronta, ficou assim. E agora eu vou colocar a cabeça do outro lado. Lembrando que vai parecer que o molde tá muito maior, mas isso é de propósito, para que esse miolo da cabeça ele seja um pouco mais saltado e fique arredondado. É só puxar com o dedo e posicionar. Uma dica para posicionar essa segunda parte aqui, eu gosto de fazer assim com a mão, para deixar essa parte da lateral reta, digamos assim. E aí eu só deito aqui a cabecinha para marcar aqui, ó. Tá? Isso é para não correr o risco de repente eu acabar puxando demais de um lado e a cabeça ficar torta. Então, passo a mão, na hora que fica reta, eu deito. E lembrando que nessa parte aqui, que é a parte mais difícil de alinhar, vou começar alinhando aqui em cima, sem puxar o feltro aqui, né? De forma soltinha, assim. E depois eu vergo aqui, desço com o dedo e alinho. Agora eu vou fazer a costura desse lado. Eu vou começar a costurar aqui, um pouquinho para trás da costura da parte do meio. E vou costurar essa borda até mais ou menos aqui e a gente vai deixar esse pedaço para fazer o enchimento. Eu vou agora desvirar a cabeça e vou fazer o enchimento da peça, igual a gente fez com a perninha, com o bracinho. Lembrando de definir bem e encher bem aqui o focinho da onça e dar o formato aqui arredondadinho para a cabeça. Um detalhe aqui do enchimento, se você reparar no molde, vai ver que embaixo do focinho ele tem aqui como se fosse um papinho, né? Um arredondado. Então, na hora de fazer o enchimento, ele vai acabar se perdendo por um tempo, porque a gente está moldando, né, a peça agora. Lembra de trazer o enchimento para cá, para baixo, para trazer esse papinho, essa bolinha de volta, tá?
Ficou assim a cabecinha. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui com a mão. É bom dar uma ajeitada com a mão para você conseguir pôr o enchimento no lugar e moldar melhor a peça. E por último, falta o corpinho, ele é feito dessas 3 partes. Primeiro eu vou pegar essa, também com o avesso para fora. Vou juntar aqui e costurar esse cortinho. Eu comecei a costura aqui dessa parte aberta e no último ponto, nos últimos, eu gosto de passar um pouquinho, ó, o corte termina aqui. Eu vou fazer um ponto em cima do corte. E o último ponto eu gosto de fazer aqui, um pouco já fora do corte, meio que no meio do feltro, tá? Pra ficar um acabamento suave entre o corte e o feltro normal. Eita! Vai ficar assim, isso vai ajudar a dar volume pra peça. E agora essas 2 partes eu vou juntar e costurar essa lateral aqui. Começando daqui, essa parte vai ficar aberta para formar o pescoço. E eu vou parar aqui no meio da curva. O último ponto, eu tô na curvinha e ele vai ser bem aqui no centro da curva. No final vai ficar assim, e agora eu vou juntar essas 2 partes para fazer a costura do corpo. Eu vou colocar aqui o meio com o meio, deixando a costura para fora, vou alfinetar. Vou juntar aqui perninha com a perninha, barriga, né? E aqui a lateral do pescoço. E repara que essa parte da frente da barriga, ela é menor do que a parte de trás. Mas quando você puxar aqui para juntar, a costura vai bater certinha. Tá vendo? Agora eu vou fazer a costura, começando aqui pela lateral do pescoço. Vou fazer em todo o contorno e parar aqui. Prontinho, tá aqui o corpo. Eu já desvirei a peça, já arrumei a costura. Agora eu vou começar a fazer o enchimento. Essa parte aqui eu vou encher bem firme, que nem a gente fez com a cabecinha, com a perna, com o bracinho. E aqui em cima a gente vai começar a ajustar para fechar o pescoço, tá? Então agora vamos fazer o enchimento dessa parte aqui embaixo. E como é uma peça bem gordinha, na hora de colocar o enchimento aqui embaixo, a gente tem que lembrar de trazer tanto aqui para trás, no popozinho, quanto aqui nas 2 laterais, onde serão as pernas, e na frente, tá? Lembra de colocar o enchimento em todos esses cantinhos. Eu fiz o enchimento de toda essa parte. E agora, antes de começar aqui em cima, eu vou passar aqui a agulha, prender a linha, né? E vou fazer um ponto alinhavo aqui pela borda do pescoço. Eu vou puxar e aí esse pescoço vai fechar. Eu vou deixar aqui o tamanho de um dedo e vou dar um nó aqui com a agulha, fechar essa linha, né? Arrematar. Essa linha que sobrou pode até colocar aqui dentro, se quiser. A gente vai continuar enchendo agora o finalzinho do pescoço até essa parte de cima ficar firminho como tá aqui embaixo. Então tá aqui o corpinho pronto, bem redondinho, firminho. Agora eu vou começar a parte da montagem da peça. Mas antes, eu vou lá no secador ou no ferro para tirar a marquinha que a gente fez de caneta aqui no pé e aqui na cabeça, aqui embaixo e aqui no focinho. Você pode ou com a pontinha do ferro ou passar o secador, o resultado é o mesmo. Pronto, pezinhos limpinhos, cabeça também. Vou começar posicionando aqui as orelhas na cabeça. Não muito alto, senão vai ficar parecendo um cachorrinho, né? Uma coisa assim, mais pra diagonal aqui, mais de ladinho. E na hora de posicionar aqui a parte de baixo, eu vou fazer uma forcinha pra dar uma curvadinha nessa orelha.
Então ela não vai estar reta assim, né? Eu vou forçar um pouquinho com o meu dedo. Para costurar a orelha, eu vou usar a mesma linha que eu usei aqui, dobrada ao meio, a mesma coisa. Vou costurar com ponto invisível, primeiro essa parte de trás e depois dar a volta pela frente. Primeira coisa que eu vou fazer é prender essa linha na orelha. Eu vou passar a agulha aqui embaixo do feltro, num pedacinho do feltro na orelha. E vou travar dando 2 voltas aqui na argola. Agora, eu vou com o meu dedo empurrar aqui um pouquinho para a orelha ficar reta. Eu vou fazer assim, para ela ficar para cima. E vou fazer meu ponto invisível seguindo aqui essa linha da cabeça para pegar essa parte aqui do feltro. E também eu vou fazer essa costura até o centro aqui da curvinha. Vou puxar, vou tirar o alfinete. E agora, para ficar mais fácil de costurar do outro lado, porque a curva aqui tá fechada, eu vou pôr essa orelha para trás e vou fazer essa costura seguindo a marcação aqui. É só seguir o desenho aqui que fez a orelha. E quando tiver em dúvida de onde a linha vai parar, volta ela pro lugar rapidinho. E pega. E na parte de baixo também eu vou costurar até o centro da curvinha. Para fazer o arremate dessa costura, eu vou colocar a agulha aqui por dentro, ver se eu puxar aqui com o dedo para encontrar um desses fiozinhos aqui. Vou sair com a agulha, opa, nesse buraquinho da linha da frente. Puxo, dou uma olhada, né, se puxei certinho tudo. Agora eu vou passar a agulha por baixo dessa costura da linha, desse ponto que eu encontrei. Dou 2 voltas com a linha na agulha, opa. Puxa, vai formar um nozinho, menor do que esse, inclusive, porque o meu embololou, mas não tem problema. Que eu vou passar a agulha pelo buraquinho, sai em qualquer lugar. E aí, quando eu puxar aqui, esse nozinho vai entrar. Prontinho, ficou assim. Agora eu vou pôr o nariz. Para me ajudar na hora de posicionar o nariz, eu vou colocar aqui uma gotinha de cola de silicone. Vou posicionar aqui, ó, nessa região. E vou alfinetar. E agora também vou fazer a costura desse nariz com ponto invisível. Eu tô pegando aqui, ó, mais ou menos essa região, aqui por dentro. Vai ficar assim o narizinho. Essa marca do alfinete aqui, é só fazer assim, ó, puxando o feltro com delicadeza, que ele esconde o buraquinho. Vai ficar assim. Agora eu vou fazer aqui a boquinha. Tem que tomar o cuidado para essa parte aqui não ficar muito para baixo, senão ele vai ficar com muita cara de triste. Então tem que deixar ela não muito para cima para não ficar estranho e não muito para baixo. Então vou marcar aqui o centro, mais ou menos, imagina aqui, ó. Então essa parte vai ser mais ou menos o centro dessa frente do focinho. Depois de ter marcado a posição da boquinha, eu vou pegar aqui a linha de meada marrom, eu coloquei uma linha dobrada ao meio na agulha, então ficam 2 fios, né? Vou dar um nozinho na ponta. Eu vou cortar um pouquinho do excesso dessa linha que ficou para depois do nó, mas deixa um pedacinho, tá? Para o nó não soltar. Agora eu vou colocar a agulha aqui entre o feltro, na costura, e vou sair com ela aqui no centro do narizinho, na parte de cima. Vou puxar para o nozinho entrar, dar uma confirmada se ficou firme lá dentro. E agora eu vou fazer o bordado do narizinho, só seguindo aqui a marcação que eu fiz.
Para arrematar, eu vou entrar aqui, sair no mesmo buraquinho dessa primeira linha, da linha anterior, da outra boquinha. Dá mais uma puxadinha. E vou fazer aquele mesmo esquema de dar um nó na linha e esconder ele depois dentro do buraquinho. Colocar a agulha no buraquinho e... vai ficar assim. Agora a gente vai fazer o afundadinho aqui para colocar os olhos. Ele não vai ser afundando o olho, puxando de um lado para o outro, porque senão ele vai fazer assim. E eu quero o efeito para baixo, aqui na diagonal. Então primeiro eu vou colocar aqui o alfinete marcando onde serão os olhos. Usa de referência essa curvinha aqui onde acaba o focinho e começa a testa, bem aqui no meio. Peguei aqui minha agulha de boneca e coloquei um fio dobrado ao meio de novo, da linha amarela. Eu vou colocar minha agulha aqui no centro dessa costura aqui e não em cima dela também, tá? Vou sair aqui no primeiro olho. Uma dica para manter a posição certinha, se eu coloquei o meu centro da agulha aqui, a posição do alfinete, eu vou ter que sair com a agulha de ladinho. E na hora que eu vou voltar, eu saio aqui um pouco pro lado do alfinete. Vou deixar um espacinho aqui, né, eu quero dizer. Vou sair aqui embaixo um pouquinho pro lado também. Passo na argola e afundo. Se não quiser fazer muita força só com a linha, pode apertar com o dedo aqui, ó. E aí só segura. Agora eu vou voltar pro outro lado e fazer o outro olho. Tô evitando sair no mesmo buraquinho, que é pra abraçar mais pedaços de feltro. Vou apertar aqui os dois olhos e ajustar do tamanho certinho. Feito isso, eu vou virar aqui a cabeça, segurar com o dedo pra a linha não voltar, vou dar um nó. E antes de puxar, dá uma olhadinha de novo, né? Se não voltou. Dá sempre essa confirmadinha, porque às vezes só de fazer isso aqui pra prender a linha, o nó já solta, sabe? Então, ó, tô segurando com o dedo. Agora essa mesma linha aqui a gente vai usar pra fazer esse bordado que tem aqui no focinho da oncinha, esse aqui. Então eu troquei a agulha, eu tirei a de boneca porque ela é muito grossa, coloquei uma mais fina. Vou marcar aqui também onde eu vou querer. Eu vou querer um pouquinho abaixo, aqui mais ou menos um dedo abaixo do olho. Então vou colocar minha agulha lá. Aí aqui, como minha agulha é curta, vou ter que dar uma apertadinha. Pronto, apertei, mas ela veio. Essa primeira linha aqui é reta e a outra é um pouquinho mais curta e na diagonal. Vou sair nesse buraquinho aqui o primeiro e arrematar de novo com aquele mesmo esquema do nocinho. Agora, antes de fazer o olhinho, a gente vai fazer esse detalhe, porque fica mais fácil de fazer agora do que fazer depois com a miçanga, né? Eu vou fazer a marcação, ele vai sair daqui, um pouquinho pro lado do buraquinho que a gente fez. E aí ele vai seguir mais ou menos o desenho da costura, ele vai ficar um pouquinho mais aberto só. Usa aqui essa costura de referência e essa, que vai facilitar vocês, tá? Eu coloquei aqui na agulha 4 fios de linha comum, naquela cor marrom bem escuro. Se for linha de meada, eu recomendo 2, no máximo 3. Fiz um nozinho aqui na ponta, a gente vai fazer aquele mesmo esquema de colocar a agulha no meio da costura e sair aqui do lado desse primeiro buraquinho. Então, eu vou puxar aqui. Um outro cuidado que tem que ter é de não deixar muito grande essa distância aqui, para não correr o risco de quando colocar o olho, você conseguir ver essa parte amarela. Esse aqui, para fazer o arremate, eu vou fazer
no próprio buraquinho do olho, só saindo aqui com a agulha mais pra frente, bem no buraquinho. Pego um pouco de feltro e vou dar um nó. E agora a gente vai fazer uma manobra aqui, que é já o treinamento de como a gente vai prender o braço. Eu coloquei 3 fios de linha comum, dessa mesma linha, fiz um nó na ponta, vou prender aqui embaixo. A gente vai fazer uma manobra aqui de ficar trocando a agulha para prender os olhos, da mesma forma como a gente vai fazer depois na hora de prender o braço, justamente pela questão de que a minha agulha de boneca é muito grossa. Se você tiver uma agulha melhor, né, de boneca fina, que funcione perfeito, você vai ter que fazer isso tudo direto, não vai ter problema nenhum. E eu quis manter assim para que você não deixe de fazer, porque a sua agulha não tá dando certo. A gente dá um jeito para tudo. Agora que eu prendi a linha aqui embaixo, eu vou pegar a minha agulha de boneca, pôr aqui nela, passar aqui, sair lá no buraquinho do olho. Tiro minha agulha de boneca, vou botar de novo na agulha comum, vou passar aqui na minha miçanga, já tiro de novo, volto pra minha agulha de boneca. E é só isso. Então, assim, não é que é impossível. Ele é chato, né? Porque eu vou ter que ficar... Volta aqui um pouquinho pro lado. Eu vou ter que ficar trocando a agulha. Só que eu não acho legal. Às vezes a pessoa quer fazer só essa peça pra ver se gosta de feltro e algo assim. E de repente ela tem uma agulha em casa dessa, então não tem porquê ir gastar por causa disso, sabe? Prende, puxa aqui o olho bem, já volto. Só vai trocar pra passar no olho, na verdade, né? Se quiser até dá pra erguer aqui um pouco o olho, pra sair no mesmo lugarzinho. Lembra de antes de puxar, volta aqui pro lugar, ó. E vem. Gira aqui o olho bonitinho, né? Pra não ficar com o buraco aqui da miçanga pra cima. Vou passar aqui mais uma vez só. E dessa daqui, já vou sair na do outro lado. Bem firminho. Eu dei 2 voltas aqui. Puxo. Sair com ela lá pra baixo. Nesse arremate aqui de baixo, eu só vou pegar mesmo um pedaço do feltro, dar o nó e depois sair com a agulha em qualquer lugar. Vou dar nó duplo, porque vai que alguma criança resolve querer ficar puxando esse olho, sei lá, né? A cabeça da nossa oncinha tá pronta. Agora é só montar a peça. Vamos começar a montagem da oncinha. Primeiro a gente vai colocar a cabeça no corpo. Então, essa parte aqui é da frente. Eu vou alinhar aqui, ó, essa costura com a costura do corpo e vou trazer a cabeça um pouco mais pra frente. Alfinetei para vocês terem referência de posição. Então, tá aqui a linha pra frente. Passei aqui de novo, né, a linha dobrada ao meio. Eu vou prender essa cabeça com ponto invisível, começando por aqui. Quando chega aqui na costura, eu vou passar a agulha aqui de um lado para o outro da costura, tô atravessando. Quando chegar nessa parte aqui, talvez você tenha dificuldade para passar a agulha, por causa da curva do queixo. Então, é só apertar um pouco, que aí você consegue passar a agulha. Lembrando que aqui no queixo, como ele é maiorzinho, ele fica aqui assim um pouco para baixo. É aqui mesmo que eu vou costurar, eu não vou erguer e ir atrás lá na junção do pescoço, não. Eu vou seguir esse desenho aqui, ó. Esse. Para essa parte aqui da volta do queixinho é a mesma coisa, para ficar mais fácil para você passar a agulha, aperta aqui e aí a agulha vem. Pronto. Agora a gente vai prender os bracinhos e para isso eu vou usar um botão. Eu peguei aqui um pouco maior para a perna e esse que é um pouquinho menor eu vou usar para prender o braço. Vou pegar aqui a mesma linha e dobrar o meio, um pedaço bem comprido dessa vez.
Você também pode usar linha pipa, particularmente eu não gosto de usar linha pipa. O importante é que não seja uma linha muito fraca, então testa antes se a sua linha está resistente, né? Porque tem algumas que a gente faz assim, ela já estoura. De preferência extra forte ou linha pipa. Então, lembrando que a parte do detalhe reto é para dentro, eu vou colocar o bracinho aqui, deixar um espaço pequenininho entre o pescoço e o braço, centraliza. Vou passar a agulha aqui no meio do bracinho, sair do outro lado do pescoço. Dá uma olhada se tá na mesma direção, se não tá, arruma. E vou colocar o outro bracinho aqui. Dá uma olhada também, se tá saindo no meio. E ver se tá muito diferente aqui um lado do outro. Estando tudo certo, eu vou pôr ele aqui pra frente, que fica mais fácil de segurar. Vou apertar aqui com a mão, puxo a agulha. E agora eu vou voltar essa agulha. Dá um espaço aqui, porque senão você vai puxar só enchimento, vai acabar estragando a peça. Não estragando, mas você vai ter que refazer tudo. E eu vou voltando, sempre passando por um buraquinho diferente. Vou puxar, travar aqui a agulha na argola da linha. Puxei, vou posicionar o bracinho e travar ele para ele ficar mais firminho. Dá uma olhada se você gostou, se não gostou, dá para refazer ainda, né? Pronto, feito isso, agora é só passar a linha de um lado para o outro de novo, mas para prender o botão, é o mesmo jeito que a gente fez o olhinho. Então eu vou trocar de agulha, vou passar aqui no botão, volto para a agulha grande e vou voltar aqui no bracinho. Agora eu não posso mais abrir, senão eu vou ficar esticando a linha, mas eu posso com delicadeza puxar aqui um pouco com o dedo e dar uma olhada se eu tô saindo com a agulha mais ou menos no mesmo lugar. Isso vai deixar um acabamento mais bonito, caso alguém puxe o bracinho e acabe vendo. Senão vai ficar um monte de linhas saindo assim de lugares muito diferentes, o acabamento não fica tão legal. Puxei. Dou uma olhada ali se não tá muito enrolado o botão. Ajudo, se eu quiser apertar aqui um pouco para ajudar, travo. Agora, se você puxar aqui com o dedo um pouquinho, você já consegue ver ali um pedaço da linha, para te direcionar onde passar a agulha. Pode ver que o botão ainda tá soltinho, porque a gente ainda não travou ele aqui. Vou aproveitar e puxar um pouquinho e vou passar a agulha, sem passar pelo botão. Antes de puxar a agulha até o fim, eu vou vir aqui com a mão, puxar esse botão de volta para o lugar bem firme. Isso aqui agora tem que estar bem firme. Ó, o botão tá bem firme, ele não tá mais sambando. Continuo aqui com a mão e vou puxar a agulha para travar o outro botão também. Lembra de ver se a linha não tá assim, ó, muito enrolada, porque isso vai atrapalhar você a puxar, ó. Os dois botões estão firminhos, vou puxar. Escolhe uma agulha mais firminha agora para fazer isso, porque para não correr o risco de você forçar ela a quebrar em você. Eu vou apertar o botão aqui com o dedo, ele vai levantar um pouquinho. Eu vou pôr a agulha aqui por dentro e sair no buraquinho. Sair, sempre vai apertando. E para voltar, a mesma coisa. Eu vou apertar aqui com a agulha, com o dedo, e vou sair pra fora, não vou passar pelo feltro. Estou saindo com ela. De novo, eu vou vir, puxar um pouquinho. E agora eu vou pôr essa agulha aqui por dentro. Vou levantar aqui um pouquinho o botão e já continua passando pro outro lado. Erguei aqui um pouquinho com a mão. E em todas as etapas, aqui ó, antes de puxar, eu vou vir desse lado e vou apertar o botão de novo. E travar. Em toda etapa, eu lembro de travar o botão. Porque ele não pode estar solto, ó. E agora eu vou fazer isso no mínimo 6 vezes, né? Uma ida, uma volta, 3 idas e voltas.
Agora para fazer o arremate, eu vou erguer aqui um pouco o botão e pegar um pedaço de linha e feltro lá embaixo, ó. Vou dar um nó duplo, passando 2 voltas pela argola, né? Quero dizer, vou puxar bem, vou fazer isso de novo, então. Eu ergo aqui um pouquinho o botão, vou beliscar feltro e linha. E vou dar 2 voltas. Agora eu vou entrar com essa agulha aqui, por dentro, e sair em qualquer lugar. Pronto, repara que os 2 botões estão bem firmes, o bracinho também. E agora para a perna é o mesmo processo. A única diferença é que, como a minha agulha é mais curta aqui do que a perna, eu vou ter que fazer uma parada aqui no meio antes de continuar a outra perna. Para que não ficasse uma parte assim meio vazia antes do começo da perna, eu fiz isso aqui bem justinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui na mesa e agora eu vou colocar a perna aqui e eu vou ter que forçar mesmo com a mão. Ele foi feito para que seja forçado, para isso aqui ficar bem justo. Tá vendo? Que eu como um pedaço aqui da barriga. Então não posiciona só na mão. Então eu seguro, posiciono, estico aqui, ó, dou uma olhada também se não tá muito pra cá, tá? Pra ficar mais fácil, às vezes eu gosto de posicionando aqui. E aí eu passo primeiro na perna, né? Mas já usando a referência, e agora eu só vou ajustar aqui a posição de encaixe no corpo. Assim fica mais fácil. Aí essa parte, como minha agulha é curta, que eu vou ter essa dificuldade, que é agora fazer isso com a outra perna, sem conseguir segurar na agulha, né? Mas a gente dá um jeito, pra tudo a gente dá um jeito. Antes de puxar tudo, eu gosto de dar uma olhada aqui, se tá muito diferente um lado do outro. Pronto, agora é só fazer aquele mesmo processo. Antes de continuar, né, lembra de testar aqui mais ou menos a situação da coisa. A parte que vai mudar agora, porque a minha agulha é muito curta, é que eu vou ter que sair aqui antes da perna. Ela tá frouxa ainda porque essa é a primeira volta. Vou ter que sair aqui antes da perna e depois pegar aqui e continuar. Só um detalhe de acabamento, no caso o meu botão ele tem esses 4 furinhos aqui, né? Ao invés de fazer uma volta aqui, outra aqui e depois vir de novo, eu acho que o acabamento acaba ficando melhor se eu fizer como eu tô fazendo aqui, que eu dei 2 voltas nesse sentido. E agora as últimas 2 voltas serão nesse, ele fica mais organizadinho, sabe? Ui, essa é a parte mais chatinha, pronto. Agora falta o rabinho. Eu vou posicionar ele aqui, prestando atenção de deixar a costura alinhada com costura. Eu vou alfinetar isso e costurar também com ponto invisível. Prontinho! Agora é aquela parte que eu acredito que é a parte que você esteja com mais medinho, porque também é a parte que me dá mais medinho, que é a pintura. Só falta isso e o lacinho. Mas também, se quiser aproveitar a oncinha aqui, ou virar um tigrinho, talvez, já dá. Mas vamos fazer essa pintura, né? Coragem! Porém, antes da gente pintar, eu preciso levantar aqui esse detalhe que, caso não queira fazer a onça com pintinhas de feltro, queira fazer como eu fiz na tinta, eu testei tanto a tinta para tecido, quanto essa daqui, que é uma tinta para artesanato. As duas são solúveis, cadê? Em água, tá? Então, quer dizer que você pode diluir ela. Cadê? Aqui. As duas. Só que
esse aqui não recomenda que usem material sintético. E o feltro que eu tô usando é sintético. Nem todo feltro é de origem animal hoje em dia. Originalmente ele era, hoje não é mais. O que isso quer dizer? Nesse aqui eu fiz a manchinha bem clarinha, depois eu passei sabão, depois que estava seco, e esfreguei assim bem para ver se saía. Então repara que praticamente saiu, ficou bem claro. Só que também é aquilo, eu não consigo imaginar uma pessoa fazendo isso aqui com alcinha e sabão embaixo da torneira, né? Então assim, foi um teste agressivo que eu fiz. Eu só quero mostrar que se for uma peça que vai sujar muito e se você tem o hábito ou pretende esfregar mesmo, vai sair. Porém, esse aqui acabei de lavar, inclusive, ó, tá até meio molhado. Porém, se eu fizer a manchinha sem diluir, ela vai ficar. Eu gosto mais do efeito diluído, então eu vou mostrar diluído, porque eu não pretendo, não acho que é normal uma pessoa esfregar o feltro depois que nem eu fiz aqui para testar. Então eu vou continuar mantendo e vou ensinar ela mais diluída. Se você, o seu cliente, você preferir fazer ela assim para aguentar mais o tranco, não dilua, porque aí ela vai aguentar mais, tá bom? Então só esse detalhe que eu queria aqui mostrar para vocês. Eu forrei minha mesa aqui com plástico, coloquei água aqui no vidrinho e vou usar esse pirizinho ou uma tampa de Tupperware, qualquer coisa assim, para pôr a tinta. E eu vou deixar um retalho de feltro aqui do lado que é para eu testar o tom. Então eu vou molhar aqui na água, vou fazendo isso aqui até chegar no tom que eu queira. Quando secar, ela vai ficar mais clara do que ela tá agora molhada. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar a oncinha com muita paciência. Eu marquei aqui com o alfinete onde eu quero o bigodinho. Agora eu vou erguer aqui com a pontinha do pincel. Eu vou molhar. Tiro e passo. Um detalhe importante é que se eu fizer assim, sabe? Deixar assim um pouco falhado, ó. Na hora que secar, ele vai ficar muito estranho o acabamento. A gente vai fazendo até que fique molhada mesmo essa região, porque aí ela vai secar e a borda dela vai ficar mais escura. Já fiz de um lado, agora eu vou fazer do outro. E assim eu fiz o bigodinho. Agora eu posicionei aqui para fazer uma espécie de sobrancelha. Vou erguer o alfinete, vou fazer aqui em forma de manchinha. Não precisa ser retinho, desenho mesmo de uma sobrancelha. Lembra que eu tô fazendo manchinhas de uma onça. Agora eu vou fazer uma mancha aqui no centro. Eu vou começar ela reta, mas eu vou fazer uma ondulaçãozinha aqui e uma ondulaçãozinha aqui. Vou agora passar o pincel para cobrir essas falhas. Eu tive que parar de gravar para carregar meu celular. Repara que já começou a secar e a borda já começou a ser mais escura. Eu fiz mais duas marcações aqui do lado. Vou fazer uma curvinha aqui, mais ou menos como a gente fez a sobrancelha, uma de cada lado, que é para dar aquele formatinho que eles têm ao redor do rosto, né? Meio gordinho, não sei explicar. Então esses daqui vão ser as minhas manchas guias, digamos assim, da cabeça. E agora falta a guia aqui do corpinho. Eu não vou fazer listras assim pra não ficar parecendo um tigre, eu tô usando só de linha guia. Eu vou fazer aqui uma manchinha mesmo, meio redondinha. Essa aqui do meio eu gosto de ligar uma bolinha na outra. Agora eu vou segurar a onça aqui embaixo, ou no corpo. Vou girar aqui com a mão, que fica difícil de ver na câmera, e vou fazer bolinhas na cabeça, aqui atrás do corpo. Eu gosto de fazer aqui na cabeça, no começo, pequena, para não dar muita diferença aqui com a cabeça da frente, né, com a parte da frente. Mas conforme eu for vindo pra cá, eu vou aumentando as manchinhas. Evita pintar aqui na região da costura.
Se você precisar soltar a onça pra fazer alguma coisa, é só colocar aqui a patinha dela pra frente e deixa ela de 4, viu? Aí você pode fazer o que você precisa. Vou fazer umas pintinhas menores assim, espalhadas em alguns lugares. Para que aqui no rabinho eu voltei a fazer as bolinhas pequenininhas de novo. Vontade de testar uma coisa nessa peça que eu não testei nas outras, então se ficar feio, a gente faz de conta que eu não fiz, tá? Quer bater assim com o dedo? Ai, meu Deus. E aí sai umas gotinhas. Tá vendo? Aqui. Ah, eu gostei, ó. Fica com vários pontinhos. É uma técnica da aquarela, isso. Eu vou fazer mais, mas eu vou fazer no chão porque tá espirrando na mesa inteira. Como a minha cabeça já secou, até porque eu deixei ela parada enquanto carregava meu celular, eu vou segurar aqui, ó, pela cabeça. Só pra fazer o retoque aqui por dentro da pata. Não vou fazer muita mancha nessa parte de dentro. Eu só vou fazer agora umas gotinhas aqui na cabeça, igual eu fiz atrás, porque eu gostei. Tem que estar com bastante tinta. Fazer um pouco aqui na barriga também. Gente, ficou assim, tá vendo? Bem rústica. Particularmente eu gosto desse efeito. Opa! Rostinho aqui, ó, cheio de pintinha. Agora eu vou deixar secar. Ai, olha essa parte que linda, adorei. Eu vou deixar secar aqui assim, de 4. Deixa ela aí. Já secou. A carinha dele. Ai, gente. E agora só falta o acabamento. Eu vou pegar aqui a fitinha marrom. Amarrar no pescoço. Passar aqui por dentro do bracinho, né? Eu vou deixar um pedacinho comprido, porque eu vou querer esse fio solto aqui na barriga. E vou dar um nó cego. Agora eu vou pegar essa fita verde, vou deixar a parte aqui cortada pra frente. Vou usar esses 2 dedos, não posiciona eles assim, em forma de V, senão vai ficar torto o laço. Então tenta dobrar um pouquinho para deixar eles paralelos. Eu vou deixar um pedaço comprido aqui de fita. Vou pegar aqui com o meu dedo, segurar, vou passar por cima, cruzo, por cima, cruzo, por cima, cruzo, por cima. Eu vou passar essa parte aqui por cima, vou cruzar ela aqui pela frente, vou trazer ela pela frente, traz ela retinha, porque aquela é a frente do laço. E aqui atrás eu vou passar por baixo dessa fita aqui. Então eu vou fazer assim. Vou passar por baixo. Ajusto o dedo aqui, caso saia da posição. E vou puxar. Puxa já trazendo pra cá. Porque esses 2 de baixo vão formar a parte de baixo da fita. E aqui de frente ela vai ficar assim. Vou forçar mais esse nó pra fechar. Pra não soltar, como vai pra criança, eu vou fazer um ponto aqui com a linha invisível. Passei a linha invisível na agulha, dobrada, que nem a gente tava fazendo com a linha amarela. Vou pegar aqui as costas do laço. Vou procurar aqui um ponto onde esteja cruzando as 2 partes aqui da fita, que vai ser aqui, ó. Passo pra frente. Aqui na frente, eu vou pular só um quadradinho aqui, um pedacinho pequeno da fita, um pedacinho aqui pra frente e vou voltar saindo num lugar mais distante. Porque atrás eu não preciso que saia no mesmo lugar, porque ninguém vai ver. E eu quero pegar mais regiões da fita pra ficar preso. Só que na frente eu quero que esse salto, digamos assim, seja pequeno, porque aí não aparece nadinha, nadinha. Vou vir aqui pra frente, dar mais um pontinho. Tá firme? Tá firme. Então eu vou arrematar. Para arrematar também eu não posso esquecer de travar a linha em qualquer lugar aqui e cortar para ela ficar bem discretinha.
Agora eu vou pegar a cola de silicone líquida, vou puxar aqui minha fita, a primeira que eu fiz, pra baixo. Vou fazer uma gota de cola bem aqui no meio dos dois nós, porque eu também não quero que essa fita solte, só que pra costurar ela é muito difícil. Vou pegar aqui as costas do meu lacinho, colar bem em cima, opa, e vou alfinetar para que ele fique no lugar enquanto seca e fique bem preso nesse nó, que eu não quero que ele solte. Para essa fita, pelo menos a que eu escolhi, que eu não lembro o nome desse material, parece um plástico. Para ela não ficar assim, eu vou fazer um cachinho aqui com o dedo e vou alfinetar ele no boneco para ele não ficar saindo do lugar. Vou fazer isso para os dois lados. O que eu vou fazer? Eu vou passar o secador bem quente em cima desse rolinho e segurar por um tempo. Deixei o bico do secador bem em cima mesmo. E não tira o alfinete daqui, porque a cola de silicone vai amolecer, então vai ficar solto, né, isso aqui. Deixei esfriar e agora eu tô tirando e deu mais certo do que eu tinha calculado. Pronto, deixei aqui um em cada comprimento. Oh, gente, que fofinho! Ai, não consigo pôr ela inteira na câmera, mas ela ficou uma peça bem fofinha. Gente, conseguimos chegar até o final desse vídeo. Olha, vou te dizer, faz mais de um mês que eu tô trabalhando nessa oncinha. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dela. Deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se você chegou até aqui, depois de todo esse tempo de vídeo, no mínimo se inscrever, eu acho que vale a pena, vai. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima, o próximo bichinho da fauna brasileira, que eu já sei qual que é. E eu vou falar qual é lá no Instagram primeiro. Então, um beijo, até mais!